de ler com vocês Neemias, capítulo 3. Aliás, perdão, Neemias capítulo 4. Nós vamos falar um pouco, e eu não vou me demorar, mas é importante a gente entender o que Deus está querendo nos comunicar nessa noite. E Neemias capítulo 4 é uma palavra que vai de encontro nessa noite àquilo que Deus quer realizar na sua vida e na minha vida. O versículo 1 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos até a metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus, colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobrimos que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam um trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa,
e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde, e naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, cada um deles permanecia de arma na mão. Pai, que a Tua palavra nessa noite possa produzir vida em cada coração, em cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amados, nós temos uma história bastante conhecida de Neemias e a restauração do muro. Nós falamos um pouco sobre isso nessa manhã, mas nessa noite eu quero dizer algo para vocês. Nós precisamos, como igreja, estar focados no que Deus quer realizar. Agora não podemos ficar olhando para os lados, ficarmos distraídos, esperando que Deus realize algo que é nossa responsabilidade realizar. É a nossa missão fazer. Nós estamos falando isso porque, baseados no exemplo de Neemias, baseado no exemplo de Jerusalém. Jerusalém estava destruída, acabada, os muros destruídos, o povo cansado, o povo desanimado, sem força. Então eles voltaram para a sua terra, e quando eles voltaram para a sua terra, eles já não tinham forças para tirar tanto lixo de dentro de Jerusalém, tanto entulho, porque a cidade estava acabada. Os inimigos trataram de destruir totalmente a cidade, e os que lá estavam não tinham forças para continuar. Então Deus levanta Neemias, que vai assumir um papel de liderança, e que vai trazer ao povo uma palavra de Deus, restaurando o coração do povo na direção daquilo que Deus quer. E no capítulo 5, que é esse capítulo que nós estamos lendo, que nós lemos agora, nós podemos ver que o povo estava totalmente desanimado. Homens, mulheres, eles estavam reclamando, porque eles diziam no verso 2: nós, nossos filhos, nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivo. Eles tinham fome, eles tinham as necessidades, e aqui nós não estamos discutindo, aliás, nem no texto é discutido se é legítimo ou não a necessidade deles, a reclamação deles. Mas o fato é que diante de tantas adversidades, legítimas ou não, o povo estava perdendo o foco principal. O povo estava esquecendo daquilo pelo qual estava sendo chamado. E o que eu quero que vocês entendam é que nós fomos chamados para executar uma obra assim como esse povo estava sendo chamado. Não era um exército preparado, bem alimentado, que tinha que restaurar a cidade. Era um povo faminto, era um povo cansado, era um povo desanimado. Era um povo que tinha sofrido uma derrota e era um povo que estava ainda sob a influência da Babilônia. Era um povo que estava arrasado. Mas o Senhor o chama para restaurar a sua cidade, para restaurar a sua terra. O interessante é que Deus não está chamando o povo para restaurar uma terra qualquer. Deus estava chamando para restaurar Jerusalém, a cidade do grande rei. O que significa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se durante a obra do Senhor nós nos ferimos, não pense você que é tempo de você se encostar. É tempo de você parar. Não. Exatamente esse tipo de gente foram as pessoas que Deus chamou para continuar a obra, para restaurar a obra. Ele falou: olha, eu quero vocês, levantem-se, mas a gente está com fome, a gente não tem o que comer, a gente não tem onde comprar, a gente não tem dinheiro para comprar, a gente não tem nada. Levante-se.
Nós precisamos entender que há uma missão de Deus que nós fomos chamados para realizar, e que se nós olharmos para as adversidades, nós nunca iremos realizar, porque elas, sendo legítimas ou não, elas estão continuamente diante de nós, e para nos desviar do foco, para nos desviar do alvo. Irmãos, tudo que o diabo quer é te tirar do foco. Tudo que ele quer é nos tirar do foco. Ele quer fazer com que nós olhemos para o lado e esqueçamos que há um objetivo, que há um alvo. E nós estamos trabalhando, hoje de manhã nós tivemos uma ministração sobre cura, sobre restauração, sobre perdão. Fomos lá atrás, na nossa raiz, na nossa origem, como diz o Hildo, lá no útero, e nós consertamos isso. Amém, porque tivemos uma direção de Deus. Mas isso não significa que a gente vai ficar olhando agora, deixa eu ver aqui, o ano retrasado, o ano passado, o ano não sei quando, o ano não sei quando. Não, gente, senão a gente não anda. A igreja foi chamada, não é para ficar olhando para trás, a igreja foi chamada para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja foi chamada para anunciar o reino de Deus. Se durante a caminhada o Senhor nos fizer olhar atrás, algum ponto, nós vamos lá, nos arrependemos sem problema nenhum. Mas o que nós temos que fazer é nos levantar como igreja, porque nós temos uma mensagem de vida e de poder transformador para essa terra. Irmãos, temos uma palavra que transforma o coração do homem. Nós temos uma palavra, uma mensagem que transforma uma nação. Nós temos um evangelho que é vida e poder de Deus. E agora chegou o tempo, e é para isso que nós estamos reunidos nessa noite, e é isso que está no meu coração nessa noite. Chegou o tempo em que nós devemos viver nesta dimensão de Deus. Irmão, chega de evangelho medíocre, chega de mediocridade na vida cristã, na vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Nós não podemos mais nos conformar com pouca coisa. Temos que mergulhar naquilo que Deus quer realizar conosco. Quer um conselho? Falei isso para os jovens ontem. Olha, busquem a Deus até que esses céus se abram e até que a glória de Deus venha sobre nós. Mas busque a Deus, clame. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que nós cremos e servimos, Ele não está lá distante, Ele não está longe, Ele não está morto. O Deus que nós servimos está vivo e presente no nosso meio. Ele quer realizar grandes coisas em nossas vidas e através de nós, porque Deus tem interesse em restaurar essa terra. E Deus quer fazer isso, amados, através da igreja. Agora eu posso dizer isso com segurança, porque você entendeu, você que veio de manhã, você entendeu isso. Deus quer trabalhar através dessa igreja. Deus tem um propósito com essa igreja aqui. Vocês entenderam isso de manhã? Deus tem um propósito conosco. Mas agora, não depende de Deus, depende de nós. Depende de mim, depende de você. Às vezes a gente para de realizar a obra de Deus porque olhamos para as pedras que estão no meio do caminho, olhamos as adversidades, olhamos os problemas, as lutas, as feridas, as mágoas, as dores, e ficamos presos nas coisas que nos impedem de olhar para frente e ver que Deus quer realizar algo através da nossa vida. Irmão, tem algo que Deus quer realizar através de você. Não se amarre, não se prenda. Solte as ligaduras da sua vida, seja livre para a glória de Deus. Tem gente que deixa de realizar a obra que Deus tem para ela por pura preguiça. E aí é um outro problema. Porque às vezes, claro que a oração ela é importantíssima, e sem a oração a igreja não anda. Mas tem gente que é preguiçoso, ou gente que é preguiçosa, e se esconde na oração para não realizar nada. Não, mas eu estou orando, no dia que Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Não, Deus já quer fazer, e hoje. Ele quer que você ore, mas Ele quer que você haja. Ele quer que você, querido, também atue, que você se dedique à obra. Recomeçar não é uma tarefa fácil.
O pastor Blas sempre me falou isso. Ele fala, olha, começar uma igreja do zero é mais fácil do que você tirar uma igreja da inércia. E isso de fato é uma realidade. É mais fácil começar uma obra e rapidinho você anda porque você dá o perfil àquele trabalho e vai embora, do que você começar algo ou continuar algo que de repente parou, ficou inerte, e fazer mover é mais difícil. Recomeçar sempre é difícil, mas isso não estou falando a respeito de igreja, estou falando a respeito de igreja, mas estou falando com respeito à nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, não é tão bom a gente estar começando com Deus ali. Eu me lembro quando eu me converti, eu não queria sair da igreja. Eu vinha para o culto de terça, eu vinha para o culto de quinta, eu vinha para a igreja. Às vezes não tinha nada, eu estava aqui, torcendo para ter alguma coisa, que eu gostava. Eu vinha sábado, eu vinha domingo, eu estava aqui, eu gostava de estar na igreja. E eu queria ser o último a sair, porque eu gostava de estar na igreja. Só que aí a gente vai amadurecendo, criando experiência cristã, intimidade com Deus, aquela coisa toda. Agora eu não sou mais um novo convertido, agora eu já sou um seminarista. Aí para vir na igreja durante a semana é uma luta, né? Porque tem tanta obrigação, tanta coisa. A coisa deixou de ser prazerosa e se torna assim, puxa vida, agora tem que ir lá na igreja durante a semana. Ah não, mas agora... ai, tem o culto, ai meu Deus do céu. Porque você começa a ficar inerte. E você fazer uma coisa que já está, que existe, sair da inércia é difícil. Recomeçar sempre é difícil. Falei da vida. Casamento. Começou o casamento, aquela coisa linda tal, mas quando o casamento cai na inércia, eu não sei se eu amo, não sei se eu não amo. Fazer o casal, trabalhar para o casal ser restaurado no seu relacionamento e voltar a se amar como o primeiro amor, gente, é milagre. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor nos fará voltar. Aliás, lá na carta a Efésios, lá, né, que a ordem para a carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Por causa disso, porque o voltar ao primeiro amor é você sair da inércia. Recomeçar nunca é fácil, não é uma tarefa fácil, mas eu lhe digo uma coisa, quando nós recomeçamos, nós nos tornamos mais fortes do que da primeira vez. E eu quero dizer a vocês que começamos um tempo de recomeço nesta igreja. Começamos um recomeço, não apenas como igreja, mas começar agora um tempo novo com Deus. Gente, é porque às vezes eu fico querendo falar, mas aí a minha esposa às vezes fica me corrigindo, fala, você não fica falando tudo, não, porque senão você gera muita expectativa no povo. Eu falo, é mesmo, eu tenho que ficar calado. Então eu aprendi muito com a Cláudia, aí eu fico calado, entende? Mas o meu coração fica queimando aqui, porque Deus está fazendo coisas nesta igreja, e vocês verão o que vai acontecer daqui a pouco tempo. Mas nada acontece por acaso. Nós estamos orando juntos, nós estamos buscando juntos, os homens têm orado, as mulheres têm orado, nós temos um ministério de intercessão desta igreja. E nós precisamos continuar orando, irmãos, buscando ao Senhor. Meu irmão, a minha palavra para você nessa noite é: continue firme no Senhor, não desista, porque Deus vai fazer uma revolução no nosso meio. Escuta o que eu estou te falando, vai acontecer uma revolução. Aliás, já começou, não é? Já começou. Nós temos visto o agir de Deus no nosso meio. A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus quer que nós nos dediquemos à sua obra. Olha o versículo 6 do capítulo 4. Nesse tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da altura, pois estávamos totalmente dedicados ao trabalho. Diga comigo, totalmente dedicados. Agora diga comigo, sem trabalho, sem dedicação, não há recomeço. Irmãos, nada vai vir de graça, sabia disso? Quem é empresário aí que sabe do que eu estou falando, né?
Não é só você abrir a loja, não é, Fábio? Não é só abrir a loja e ficar lá sentado. Não é assim. Parece que é assim, né? Às vezes a pessoa quer abrir... Uma vez eu quis abrir um empreendimento. Eu descobri que para isso eu não sou bom. Tem que ter arte. Aí eu comprei umas camisetas e falei assim, bem... Eu peguei meu salário, comprei tudo de camiseta. Eu falei, pronto, eu vou vender, vou dar aqui o dobro. Vou vender pelo preço que vou ganhar o dobro. Vou ter 100% de lucro. Gente, é bom demais. Vou ganhar o dobro do meu salário. Fui lá em Goiânia, saí daqui de madrugada, fui em Goiânia, comprei o salário que eu tinha ganhado, eu era solteiro na época, eu comprei tudo de roupa. Aí eu cheguei para vender. Eu achei, olha a minha cabeça, eu achei que se eu abrisse o porta-mala do carro no final do culto, as pessoas iam correndo para um porta-mala e iam pegar a roupa e falar assim, me dá 10, me dá 30, né? Aí eu chego a abrir, cheio de confiança. Olha aí, gente, camiseta. Camiseta. Pessoal, aqui, camiseta. Vendi uma. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de camiseta? E as que eu achava que eram lindas, ficaram para mim. Ninguém quis comprar. Gente, foi tanta camiseta, que eu acho que se brincar ainda tem camiseta até hoje. Eu fiquei usando camiseta de tudo quanto é cor. Eu comprei uma vermelha que eu achei linda, mas ninguém gostava da vermelha. Nossa, isso aí é feio demais. Aí eu falei, meu gosto não serve, né? Eu acho que por isso eu fali. Na primeira tentativa eu fali. Não dá. Você tem que ter dedicação. Se você não se dedicar, se você não se esforçar, se você não buscar aprender sobre o mercado, o gosto do cliente, você vai falir. E de falência eu entendo. Então, irmãos, não vale a pena. Tem que se dedicar. Para tudo que você quiser fazer, deve haver dedicação. Estava conversando com o Arthur falou assim, pastor, estou querendo fazer medicina, mas eu acho tão difícil. Eu falei, mas é aí que é bom, não é? Aí que é bom. É na dedicação que você consegue os seus objetivos. Espiritualmente, a mesma coisa. Irmãos, quantos querem ter uma igreja dentro do coração de Deus e cheia do Espírito Santo? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Queremos isso? Vocês acham que isso vai vir de graça? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se vocês achavam que agora Deus vai vir, no próximo domingo vai lotar a igreja, não vai ser assim não, meu irmão. Nada acontecerá se nós como igreja não cumprirmos o propósito de Deus. Mais do que isso, eu quero trazer essa responsabilidade para o indivíduo. Eu quero dizer que você tem uma responsabilidade com o corpo. E assumir essa responsabilidade significa dedicar-se à obra de Deus. Irmãos, nós nos dedicamos a tudo nessa vida. Nos dedicamos à família, a trabalho, nos dedicamos a pagar dívida, nos dedicamos à viagem que temos que fazer, nos dedicamos a tanta coisa, mas não nos dedicamos para a obra de Deus. E quando eu digo dedicação para a obra de Deus, eu estou dizendo, não estou dizendo apenas do culto, de estar presente no culto, mas eu estou dizendo em abraçarmos a causa pela qual Deus nos colocou neste lugar. Há famílias que estão morrendo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Estava conversando com a Solange. Só esse mês, Solange, quantas pessoas morreram? Nessa semana, 4 suicídios nessa semana. Hoje 5. 5 suicídios nessa semana. E o que nós, como igreja, estamos fazendo? Gente, são vidas. Dá para mensurar isso? Porque cada suicídio desse não é só uma vida que nós estamos perdendo, mas imagina a dor que a família sente. E nós temos uma mensagem de vida que pode curar essas pessoas, que pode sarar essas pessoas. Mas de repente nós estamos tão dedicados nas nossas coisas que estamos esquecendo de amar essas pessoas.
E essa tal de depressão, esse mal do século, gente, está acabando. Teve um suicídio, você contabilizou lá do Pátio Brasil? 6 suicídios, então. Anteontem teve um suicídio no Pátio Brasil. O cara achou uma brecha lá não sei aonde ali para pular. Eu fiquei olhando, eu fui lá, eu fiquei curioso. Eu falei, gente, mas eu nunca achei aqui, não que eu queira, né? Mas eu nunca consegui achar nenhum espaço aqui. Eu fiquei olhando, dei uma volta no vidro para ver se eu achava. E eu olhei as escadas, eu falei, deve ter pulado a escada. Aí eu fui descer as escadas para ver, não, tudo fechado. Eu falei, gente, como é que esse pessoal acha? Só no Pátio Brasil. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão em dor, as pessoas estão em angústia. Gente, elas precisam de um evangelho não religioso, uma palavra de vida, uma palavra de amor, uma palavra de poder. E sabe quem tem isso? Quem tem o Espírito Santo de Deus. Irmãos, se nós como igreja não nos levantarmos, nós vamos continuar vendo esse quadro horrível. Você quer ver mais gente morrendo nessa cidade? Tem muita gente morrendo, gente. Muita gente morrendo. E nós temos palavras de vida. Nós precisamos, como igreja, assumir a nossa posição nesse lugar. A gente não pode mais ficar deixando o diabo ficar tripudiando essas vidas. A gente tem que assumir a nossa posição na oração. Nós temos que começar a nos dedicar na obra do Senhor. Irmãos, nós não podemos levar um evangelhozinho só de, ai que bom, o meu carro foi trocado, Deus me deu a bênção de trocar o carro. A gente precisa começar a crescer na fé. Que você troque o carro, não tenho problema com isso. Estou dizendo que a gente não pode limitar os nossos testemunhos só a isso. É muito pouco. Existem pessoas que estão precisando de Jesus, estão precisando do evangelho vivo. E nós não estamos nos atentando a essa realidade. E nós temos a palavra de vida, nós temos o evangelho da salvação, nós temos a palavra de Deus, lida por nós todos os dias. Nós temos orado ao Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor que dá a vida, aquele que criou todas as coisas. Nele está a fonte da vida, Ele é o princípio e o fim. Gente, vamos começar um tempo agora de dedicação à obra de Deus. Eu não estou preocupado aqui em a gente ser uma igreja que enche a galeria. Se você quer saber o que está no meu coração, eu estou preocupado aqui em a gente ser uma igreja de acordo com o coração de Deus, porque eu estou preocupado com as pessoas que estão morrendo lá fora. Se a gente começar a falar do Evangelho de Jesus Cristo, o crescer aqui vai ser uma consequência. Mas nós precisamos, amados, levar o amor de Deus a cada coração, a cada vida que está se perdendo aí. Não só com depressão, mas quantas famílias estão sendo destruídas, dissolvidas, quantas pessoas estão solitárias. Fui visitar um irmão nosso, colega da Solange, sofreu um acidente de carro, a pessoa que estava com ele morreu. Um homem que vive o Evangelho de Jesus, que ama a Deus. Ele não programa a morte. Quando ele viu que uma pessoa morreu do lado dele, ele ficou mal. E ele ficou muito mal. Fui visitá-lo, orei com ele, estive com ele. E quando eu estava com ele, eu ficava pensando, Deus, eu não queria trazer apenas uma palavra para o coração dele. Eu não queria aqui ministrar algo dentro de um contexto terapêutico. Eu queria que o teu Espírito de alguma forma curasse esse homem. Eu comecei a procurar a sentir a dor daquele homem. E o meu coração começou a chorar por ele. E eu me uni à dor dele. E aí eu comecei a ministrar na vida dele. Me coloquei diante do Senhor pela vida daquele homem, junto com ele. Aquele homem está sendo restaurado.
Deus está curando ele. Eu lhe mandei uma mensagem para ele ontem, ele falou assim: pastor, olha, eu estou conseguindo dormir, graças a Deus. Eu estou conseguindo dormir, gente. Mas não é apenas um conselho, não é apenas um versículo bíblico, é vida. Irmãos, nós estamos vivendo nesses últimos dias, as pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão perdendo a esperança e o amor. E a Bíblia diz que essas três coisas conjuntas é que revelam Deus. Porque a fé, a esperança e o amor é o que nós temos. Ela é a ferramenta para levarmos o Evangelho de Jesus. E o mundo está precisando disso, de fé, esperança e amor. Então nós temos isso, mas se nós não abraçarmos a obra de Deus, se a gente não começar a olhar para a igreja como algo que nós precisamos realizar, como uma obra de Deus, nós vamos continuar achando que isso aqui é apenas uma reunião social dominical. E não é, nós temos uma obra para realizar, nós temos uma missão a cumprir, há uma cidade que nós temos que ganhar para Jesus. Você crê nisso? E nós precisamos, amados, assumir a nossa posição agora. Vamos começar a nos dedicar à obra do Senhor, vamos começar a nos preocupar com isso. Se você orava por isso, ore mais ainda, intensifique as suas orações e comece a falar de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas, anuncie o reino de Deus, ame as pessoas, sirva as pessoas. Deixe o Espírito de Deus usar a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Se você tem problemas de autoestima, se você tem problema de ferida na sua alma, de coisas que aconteceram no passado, seja o que for, legítimo ou não, deixa eu te falar uma coisa: existe um Deus que está interessado em derramar unção sobre a sua vida. Viva isso. Larga a mão de ser besta, como diz o outro, né? Larga a mão, irmão. Para de ficar preso nas suas amarras, nas suas mazelas, no seu passado. Como diz o meu sábio sogro, quem gosta de passado é museu. A gente não pode ficar preso a museu, a passado. Vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Agora a gente tem uma missão para cumprir nesse lugar, e nós vamos trabalhar para isso, que Jesus seja pregado, que Jesus seja anunciado em cada vida, em cada coração. Vou encerrar minha mensagem agora, mas eu quero que você entenda uma coisa. Como é que eu começo a pregar Jesus? Na sua casa. Quantos aqui tem membros da família que não são cristãos? Também tem. Que tal a gente começar na nossa casa? Você já observou que na nossa casa sempre é mais difícil? Parece que as pessoas da nossa casa são as pessoas de coração mais duro que existe no mundo. Não, ali o coração é... Irmãos, vamos começar a buscar de Deus isso. É óbvio aqui que a salvação não depende da minha insistência. Eu preciso pregar porque é meu papel de amor. Eu tenho que amar essas pessoas, eu tenho que me colocar no lugar delas. O converter é uma obra do Espírito Santo. Porque senão você vai chegar na sua casa aqui, você vai chegar lá no seu marido, na sua esposa e falar: você tem que aceitar Jesus agora, bora, aceita Jesus, anda, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, anda, seu desgraçado, aceita Jesus. Aí, irmão, não é assim, não é? Não é assim. Quem converte é o Espírito Santo. O que eu estou falando para você é: seja um instrumento de Deus. Comecemos a falar de Jesus. Comecemos a amar as pessoas com o amor de Jesus. A nossa casa precisa de salvação. A nossa família precisa de salvação. Será que nós temos chorado pela nossa família? Se você tem chorado, chore mais. Busque mais. Vamos falar de Jesus para a nossa família. Vamos falar de Jesus para os nossos amigos. Vamos falar de Jesus, gente. É para isso que estamos aqui nessa terra. Porque a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu. E muito em breve,
muito em breve, nós veremos Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Amém? Vamos ficar em pé?